Tudo bem, galera? Boa tarde. Estamos de volta com mais um vídeo. E já começo pedindo desculpa por alguns vídeos serem mais longos, outros mais curtos, mas é que cada assunto tem um tempo hábil, não adianta. Tem alguma coisa que eu vou falar que vai demorar um pouco mais, tem alguma coisa que vai demorar um pouco menos. Então, alguns assuntos vão ser mais rápidos, outros vão ser mais longos e eu peço desculpa. E alguns assuntos eu vou voltando aos poucos em alguns aspectos, porque algumas coisas a gente não consegue pôr tudo num vídeo, porque senão o vídeo fica com 50 minutos, uma hora. Como o assunto de ontem, tá? Sobre Santos, ficou algumas coisas e a gente também não quer pegar muito pesado, a gente quer deixar um esclarecimento, né? Para as pessoas também se instigarem e buscarem a verdade. Então a gente aqui mostra um lado da história e a gente quer justamente contribuir. Então eu peço desculpa por alguns vídeos serem mais demorados. Também hoje o assunto também é um pouco polêmico, mas não muito, é mais esclarecedor. É sobre o dízimo, muito criticado, até mesmo por evangélicos, muito criticado. Mas porque assim, realmente o que falta hoje, no geral, na igreja católica, nas igrejas evangélicas, em qualquer lugar, até mesmo nas famílias, é falta de ensino, é falta de explicação, o assunto está muito assim no ar e as pessoas não buscam a informação correta, não buscam se informar. Então, esses vídeos justamente têm essa função, de esclarecer algumas coisas que às vezes as pessoas não encontram alguém para perguntar, ou tem vergonha, tá? Então eu gostaria, e esse é um vídeo bem esclarecedor, eu gostaria que, como sempre, peço para quem assiste, se inscreva, divulgue o canal, divulgue essas mensagens, porque é mais para esclarecimento mesmo. E dúvidas, assuntos, me mandem nos comentários, alguns têm meu contato, como esse vídeo também é uma conversa com esse meu amigo do Rio Grande do Sul, que ele também quer saber um pouco mais sobre isso, e ele é um amigo muito importante da minha vida, e ele, às vezes, a gente conversa, ele dá essas ideias, são vídeos que a gente vai sempre querer fazer, mas às vezes a gente não encontra a hora certa para fazer, então ele às vezes me instiga e eu digo, não, agora é a hora de fazer. Então hoje eu quero falar sobre dízimo e espero esclarecer para vocês. O dízimo. O que é o dízimo? Como começou o dízimo? Quando começou foi lá na época de Gênesis, tá? Não foi uma imposição de Deus, Deus nunca pediu isso, e Deus é o dono do ouro e da prata. Quem começou isso foi Abraão. Eu vou ler um trecho, alguns trechinhos bíblicos aqui para vocês entenderem. Abraão começou com essa, vamos achar a palavra certa, esse dogma, essa doutrina da igreja que hoje se usa. Tá? Então, a primeira parte está em Gênesis, tá? 14, tá? Do 18 ao 20. Gênesis do 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote de Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. O bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, Abraão, por agradecimento a Deus pelos livramentos de guerra, de povos, e por tudo que Deus abençoava ele, dava para ele, que Abraão foi um homem muito rico, ele se sentiu na obrigação de devolver isso de alguma forma, como agradecimento para Deus. Tá? E aí temos a continuação, tá? Daí logo após, também em Gênesis 28, 20, 22, que daí já parte para Jacó. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para quem usa e me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederdes, certamente eu darei o dízimo.
Então isso foi assim, em nenhum momento Deus exigiu algo, eles deram de coração, eles fizeram isso como um voto, tá? De agradecimento a Deus. Mas a história continua, né? A história do dízimo continua. E aí vamos para Números, tá? 18, do 21 ao 24. Dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel como herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Nunca mais os israelitas se aproximarão da tenda da revelação, porque não sofram por causa do seu pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação e serão cobrados por sua culpa. Este será um estatuto perpétuo através de vossas gerações. Eles não terão herança alguma no meio dos israelitas. Mas dou por herança aos levitas os dízimos que os israelitas oferecem ao Senhor em oferta alçada, pois lhe disse que não teriam herança alguma entre os israelitas. Os levitas eram, na época, os que faziam serviço no templo, na casa de Deus. E Deus botou assim, como separou eles justamente para esse trabalho. Então eles não tinham uma herança dos povos de Israel, porque os povos de Israel eram 12, os levitas eram um deles. Então os outros 11 tinham suas heranças, cada povo passava a sua herança adiante. Os levitas não tinham isso, os levitas eram separados para a obra do Senhor. E então eles faziam o que hoje padres e pastores fazem nas igrejas. Eles intermediavam o povo perante Deus, com as suas ofertas, com os seus sacrifícios, porque na época Deus se agradava disso. Hoje é diferente, mas na época Deus se agradava das ofertas que eram feitas a ele. Em nenhum momento eram ofertas humanas, eram sempre ofertas de animais, de cereais, até próprio de dinheiro. Mas isso era tudo para a casa de Deus, isso era usado para sustento dos levitas, para que eles não precisassem trabalhar fora. Por isso que hoje padres e pastores têm isso, eles vivem para isso, eles não precisam ter um emprego paralelo, porque eles precisam se dedicar às pessoas. Atendimento em qualquer situação, uma briga de casal, um jovem com problema em casa. Então essa é a verdadeira função de um padre, de um pastor, independente aqui, isso aqui, o dízimo, vocês vão entender que o dízimo é para os dois lados. Muito criticado pelos católicos, mas vocês vão ver que eles também têm. E então os levitas tinham essa função. Então, aí outra coisa, o que também era usado, era para ser usado para pessoas pobres, para as viúvas, porque as viúvas naquela época elas não tinham condições de se sustentar mais quando seus maridos morriam, porque quem sustentava a casa era o marido. Quando então se perdia o marido, elas não tinham mais sustento, e na época se casar novamente, isso era um problema, tá? Isso é um assunto para um outro vídeo, sobre casamentos, né? Sobre separações, essas coisas assim. Então elas ficavam à mercê da sorte. Então os levitas tinham a função também de suprir a necessidade dessas viúvas. Então hoje também a igreja tem essa função de ajudar pessoas que estão com dificuldade. A igreja católica, a igreja evangélica, elas fazem doações de cestas básicas. Dinheiro assim é difícil, tá? Dinheiro, moeda assim para ser é mais difícil, mas também não é impossível. Mas assim, a questão de ajuda, móveis, comida, essas coisas, as igrejas praticamente têm essa obrigação de cuidar da sua comunidade, para não deixar faltar, para que não passem fome, porque essa é a função da igreja, cuidar do próximo, cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Então essa é uma das ordenanças de Deus, né? Então essa era a função, para isso foi criado então o dízimo. Deus deu uma direção para o dízimo. Não foi ele quem instituiu, foram Abraão, Jacó, começaram, e ele, quando ele viu, não, então esse dízimo tem que ser usado para alguma coisa, então ele separou os levitas e disse, a partir de agora vocês vão cuidar da casa do Senhor, vão cuidar dessas ofertas alçadas, vão cuidar dessas ofertas e vão distribuir, vão usar para o seu próprio, também para o seu próprio uso, tá? E aí vem o detalhe do seguinte, que eu disse, ofertas alçadas, tá? O dízimo, ele não é uma obrigação, ele é uma questão de fé. O dízimo e a oferta é uma questão de fé.
Se algum pastor ou padre, lhe obriga a dar dízimo, tá? Tem alguma coisa errada. Ameaçar você que Deus vai te castigar, que vai te prejudicar, abre o olho que tem alguma coisa errada. Que isso é uma questão pessoal. Dízimo, a oferta é uma questão pessoal, uma questão de fé, uma questão que eu quero fazer, que você quer fazer, que as pessoas querem fazer. E aonde você vê que essas pessoas são forçadas, tem alguma coisa errada. Aí vem aquela coisa que muita gente fala que os pastores se enriquecem, que usam dinheiro indevidamente, andam de carro novo, andam e de roupa e coisa e tal. Gente, vocês têm que aprender o seguinte, que a partir do momento que eu dei, não é mais meu. Eu fiz a minha obrigação. Vocês vão ver aqui porque que quando eu faço e me liberto daquilo ali, eu vou ser abençoado. Agora, se a pessoa que pegou o dinheiro, que pegou o produto e ela não usou bem, o problema é dela. Deus vai cobrar dela. Por isso que aqui diz também que os levitas, se eles não cumprirem o seu trabalho, eles serão cobrados sobre aquilo, sobre a culpa do povo. Porque eles estão lá para fazer esse trabalho. Então, aí vocês agora vão começar a entender. 2 Coríntios, tá? 9 e 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então vamos dizer assim, se eu quero dar meu dízimo, minha oferta, é porque eu quero, não é por uma necessidade. Eu vou dar por uma necessidade e depois eu não dou mais. Não, você tem que propor isso no teu coração com alegria. Eu vou dar porque Deus me abençoa, Deus cuida de mim e que esse dinheiro vai servir para outras pessoas. Volto a dizer que se a pessoa que pôs a mão no dinheiro vai fazer uma coisa errada, como a gente sabe que é feito, isso é problema delas. A gente vê pastores que enriquecem, isso é problema deles. Deus vai cobrar deles. Deus vai ter um tete a tete, uma conversa mais particular com eles, não com você. Você vai abençoar e você vai ver que isso está na Bíblia, isso já é uma promessa bíblica. E também em Lucas 6, tá? Do 37 ao 38, diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado, sob boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O que quer dizer aqui? Se você não pode julgar, é isso que eu digo, você deu e a pessoa fez errado, o problema é dela, você não pode julgar, você fez a tua parte, você doou. Que a gente às vezes vê, e tipo assim, a gente doa alguma coisa para a igreja, e eu já fiz isso, já doei algo para a igreja, e isso é da igreja, mas não é meu. Mesmo que eu saí daquela igreja e fui para uma outra, dentro da minha denominação, é dela. Daquela igreja, não é mais meu. Mas eu vejo, às vezes, até pastores fazendo doações para a igreja, enquanto que estão cuidando da igreja, e quando eles saem, eles levam o que foi dado. Isso está errado. Foi dado para a igreja, para uso da igreja, é da igreja e pronto, acabou. Então ele não deu de coração. Mas isso é um problema do pastor, do padre. Vamos botar todo mundo, porque isso aqui é um problema daí deles. Eles estão fazendo errado. E tudo que você fizer, e você agora vai entender o porquê, que se você der de coração, boa vontade, Deus vai te abençoar muitas vezes mais. A Bíblia chega a falar em algum texto que ela dá 100 por 1. Se você, vamos dizer assim, deu R$1.000, Deus, nada impede que Deus te abençoe com 100 mil. Eu tenho testemunho disso. Uma vez eu doei R$50 e no outro dia eu recebi 1.200. E recebi dado, porque eu abençoei a obra de coração. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas as pessoas que estão ao redor precisam. E agora você vai entender por que Deus... Tem só uma passagem na Bíblia que Deus permite que a gente ponha ele, vamos dizer assim, na parede. Tá? Está em Malaquias 3,10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É a única passagem na Bíblia que Deus diz assim: faça isso, dê de coração, faça e venha e me cobre para ver se eu não te abençoo muito mais do que você fez. É a única passagem que você vai encontrar. Deus não dá nenhuma outra abertura para você botar ele assim: ó, vem cá que eu quero ter um tete a tete contigo. No mais é misericórdia de Deus. Aqui você tem, mas de coração. Você não vai fazer como uma prova de barganha contra eles. Eu vou dar porque Deus tem que... Não, aí Deus já sabe que é a tua intuição no teu coração. Você tem que fazer por amor. Aí assim, ó, aí tu sabe, mas é só os evangélicos que cobram dízimo? Não. A Igreja Católica também tem seu dízimo. Eu ouço, eu fui católico também, tem o seu dízimo. A Igreja Católica também tem as mensalidades que pessoas pagam e até às vezes para serem até, vamos dizer assim, no dia da morte, enterrados na área que compete à Igreja Católica os enterros. Às vezes você tem direito ao acesso de ser enterrado naquele cemitério, a Igreja Católica cobra uma mensalidade por mês para você poder colocar o corpo da pessoa lá, querida, né? E as ofertas, né? Vamos falar, você oferta na igreja lá. A Igreja Católica também faz isso, mas de um jeito um pouco diferente. Aquela caixinha santinha que anda nas ruas, que até hoje isso eu vejo acontecendo, não com mais frequência, tanta frequência quanto antigamente, mas aquela caixinha ela anda por aí e aquela caixinha está cheia de dinheiro. Aquilo é um cofre. Eu botava moedas naquela caixinha, minha mãe botava dinheiro. Hoje a gente vê as pessoas às vezes caminhando na rua com aquela caixinha e fazendo barulhinho de moeda dentro. Então é um tipo de oferta para a igreja, para ela se sustentar, para pagar luz, para pagar água, para sustento do padre. Então, às vezes as pessoas ficam condenando esse tipo de atitude, mas a sua própria igreja também faz, de uma forma ou de outra. E aqui que eu volto, o grande segredo do dízimo é fé. Se você sentir no coração de dar dízimo, dê de coração, e Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de ti, das tuas finanças, da tua família, não vai deixar a doença se abater na tua casa, o teu gás vai durar mais tempo, a tua comida vai durar mais tempo, a tua luz vai diminuir, a tua água vai diminuir. Eu tenho experiência disso, eu tenho provas disso, me aconteceu isso. Enquanto que eu sou dizimista, Deus cuida, abençoa e faz. Se eu paro de dizimar, não é que Deus vai me amaldiçoar, Deus não amaldiçoa, mas Deus deixa assim, tipo, as coisas como estão, tipo, na boa. Agora, você quer ser abençoado, faça de coração. Faça a obra. Você não quer dar dinheiro, vai dar uma cesta básica então para a igreja, porque ela vai fazer um uso bom daquilo ali, ela vai dar para alguém. Eu recebo a ajuda da igreja, da minha igreja, eu recebo cesta básica da minha igreja. Eu estou num momento de necessidade, estou sem trabalhar, e Deus continua cuidando de mim. Deus não me deixou na mão em nenhum momento. Vocês não fazem ideia o quanto que Deus já me abençoou, por tudo o pouquinho que eu já fiz para Ele, que não é nada, e não estou nem cobrando Deus, eu só estou aqui comentando. Então, dízimo é uma questão de fé. Dizime, dê os teus 10%, que é isso que o dízimo quer dizer, 10% do que você recebe. Dê de coração. Você não precisa de repente, eu não quero ir na igreja, não quero... Mas vá numa igreja, mas faça isso de coração, não como uma barganha contra Deus. E você vai ver a tua vida mudar da noite para o dia. Sua vida vai ser tão abençoada que você não vai entender de onde que está acontecendo tanta coisa boa. O dízimo hoje é uma ordenança divina, mas não foi. Quem começou fomos nós, humanos. E Deus hoje pede isso, não para Ele, mas para o sustento das famílias, que não podem. E volto a dizer, se alguém está fazendo mau uso desse dinheiro, desse recurso, o problema é dele, não nosso, não teu. A tua bênção está garantida. Espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo, e isso é uma coisa que deixa bastante gente com dúvida. E peço novamente que Deus abençoe a tua família, que essa palavra entre na sua casa e abençoe a sua vida e a sua família e todos que te cercam.
Em nome de Jesus eu peço e agradeço.